Meus irmãos, eu quero convidá-los ao livro do profeta Jeremias. Jeremias, no seu capítulo de número 1, primeiro capítulo do profeta Jeremias, nos seus 11 primeiros versículos. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Eu penso que podia desligar aqui essa parte, senão vai desviar a nossa atenção, né? Pode acontecer isso, né? Pode acontecer isso. Vamos ao texto. Vou ler aqui a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, da terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos quanto eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Até o versículo, meus irmãos, de número 11, eu queria pensar em algumas coisas a respeito de Deus aqui, no episódio que tem como título, o chamado de Jeremias. Meus irmãos, se vocês notarem, o capítulo 1, versículo de número 1, apresenta palavras de Jeremias. Acontece que nenhum profeta pode falar de si mesmo. O profeta, ele tem que falar em consonância com aquilo que Deus lhe transmite. O profeta tem que falar em concordância com aquilo que Deus revela ao seu coração, ao seu entendimento. Tanto é que no versículo 2 diz o que? A ele veio a palavra do Senhor. Então a palavra de Jeremias, em primeira instância, é a palavra do Senhor, sendo o profeta um mero receptáculo, o vaso que recebe a notícia de Deus.
a revelação de Deus, a mensagem de Deus. E o profeta Jeremias, ele está consciente disso, tanto é que no versículo 4 ele diz o quê? A mim veio o quê? Veio a palavra do Senhor. Ele está consciente do recado de Deus ao seu coração, a palavra do Senhor. E o capítulo 1, capítulo número 1, ele trata sobre o chamado do profeta Jeremias, de quando Deus o chamou para ser o pregador, para ser o porta-voz, para trazer o recado de Deus ao seu povo. Ele seria o anunciador das boas novas de Deus, porém num período bastante complexo, bastante conturbado da vida e da história do seu povo. A nação estava fanática aos deuses, a nação estava mergulhada na idolatria, a nação toda estava afogada no paganismo, de maneira que alguns autores dizem que o ministério de Jeremias foi um ministério solitário, como que falando às pessoas e as pessoas não dando ouvido ao que o profeta dizia. Foi solitário durante todo o seu ministério, e não foi simples, nem foi fácil conversar com o seu povo a respeito de Deus. E quando ele dizia ao seu povo: se arrependam, senão Deus vai mandar a grande nação babilônica, a Babilônia, sobre nós, as pessoas não davam crédito à palavra do Senhor através do profeta Jeremias. Tanto é que a Babilônia regeu o mundo daqueles dias por 70 anos, e são exatamente os 70 anos do cativeiro babilônico. Eu queria pensar um pouquinho na pessoa de Deus, e não tanto no chamado do profeta. Mas quem é Deus que está chamando o profeta? Primeira coisa, primeira lição, é que Deus nos conhece muito bem, meus irmãos. Olha o versículo de número 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei. Uma das coisas que nós aprendemos a respeito de Deus no chamado de Jeremias é que Deus nos conhece muito bem. Ninguém conhece você melhor que Deus. Ninguém nos conhece melhor do que Deus. É natural que o pai ou a mãe conheça bem os seus filhos e conheça mais do que os outros. Mas você já ouviu a frase: os pais são os últimos a saberem? Porque ninguém conhece nós melhor que Deus. E no chamado do profeta Jeremias fica bem claro, patente, meridiano, de que Deus nos conhece muito bem. Às vezes nós nos decepcionamos com uma pessoa num relacionamento, e a gente então diz assim: eu pensei que conhecia fulano, não é isso? Eu pensei que conhecia fulano. A verdade é que somente Deus nos conhece. Deus nos conhece muito bem. O Salmo de número 139 diz: tu me sondas e tu me conheces. Conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu andar. A palavra não me chegou à boca e tu sabe todas elas. Quando eu fui formado no ventre da minha mãe, quando não havia ossos, quando o meu tecido foi todo traçado, quando os meus órgãos foram se desenvolvendo e as células do meu corpo, de uma maneira assombrosamente maravilhosa, tu me formaste. Está lá, Salmo de número 139, como Deus nos conhece muito bem. Agora, qual é a importância prática de saber que Deus nos conhece muito bem? A importância está em ler, estudar a santa palavra de Deus, porque você vai ler e ouvir de alguém que te conhece muito bem. Imagine se você chegasse numa livraria onde há milhares de centenas de livros, e tirasse da prateleira um livro
que fale sobre a sua vida. Você abre qualquer página e diz lá: seu nome é tal, você mora na rua tal, você gosta do filme tal, você gosta da comida tal, fulano de tal, seu parente. Imagina só, você ia se assustar. Você ia se assustar. É claro que isso é impossível de acontecer, a menos que haja um biógrafo da sua vida. Mas isso acontece quando a gente lê a palavra de Deus. Por quê? Você está lendo de alguém que conhece você melhor do que ninguém. E quando você lê a palavra de Deus, você está lendo do autor que conhece a sua vida. E no profeta, no chamado do profeta Jeremias, a primeira coisa que fica clara é que Deus nos conhece muito bem. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. E isso tem um caráter surpreendente. Surpreendente. A dimensão da palavra de Deus é enorme. Quantas vezes no meu ministério, às vezes à porta, alguém diz: pastor, o senhor leu um versículo no domingo passado, aquele versículo bíblico me encantou. Mas não foi o pastor que encantou, foi a palavra de Deus que nos encanta, porque é a palavra daquele que nos conhece muito bem. Quantas vezes você vai para casa e um cântico que foi cantado na casa do Senhor, aquele cântico fica martelando na semana toda, porque fala o nosso coração, porque são palavras de alguém que nos conhece muito bem. Eu já tive uma experiência um tanto, eu não sei se é inusitada, mas de alguém à porta de uma igreja uma vez falou assim: pastor, o senhor fez uma oração que tocou o meu coração. Uma oração. Vem num culto, como a gente ora em todos os cultos, e aquela palavra dita na oração que exalta o nosso Deus, falou o coração de uma pessoa. Porque nós estamos falando e tratando de alguém, de Deus que nos conhece muito bem. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, da barriga de tua mãe, eu te consagrei. Então Deus nos conhece muito bem. Por isso você não precisa buscar outras fontes. E eu sei que o nosso povo brasileiro é um povo bastante crédulo e que adora buscar fontes de alguém que fale sobre a sua vida. O que me interessa encontrar com alguém que diga a minha idade, que diga o meu nome, que adivinhe onde eu nasci? Isso não vai mudar nada na minha vida. Mas quando eu leio a palavra de Deus, um Deus que sabe que se passa dentro do meu coração, aí tudo muda. Aí tudo muda. Mas as pessoas vão atrás dessas outras fontes sobre a falsa pretensão de conhecimento. Então vamos procurar algumas coisas que adivinhem. Por que é que a Bíblia proíbe de buscar essas coisas? Imagine que eu pudesse adivinhar alguém usando um copo d'água. Ou seja, eu vou achar que essa água tem uma materialização muito grande, vou achar que ela é poderosa, aí vou ficar olhando para a água e vou falar: você é isso, aquilo, e vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Por que Deus proíbe isso? Não é porque vai acontecer ou deixar de acontecer, porque isso não tem a mínima importância. A Bíblia proíbe é porque você está materializando um poder que só pertence a Ele. É esse o pecado. Você não deve pegar algo que seja material e dizer: fale sobre a minha vida, adivinhe, mostre o meu futuro. Isso é pecado, porque você materializa um poder que só existe em Deus e não em objeto. Por que a Bíblia proíbe e diz que é pecado? Porque você dá uma importância a algo, a alguma coisa, a alguém ou a uma pessoa, uma importância que só pertence a Deus. Então, no chamado do profeta Isaías fica muito claro que Deus nos conhece muito bem. E diz aqui o texto: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da barriga da tua mãe, eu te separei. Então aqui está
Deus que nos conhece muito bem. Na nossa formação biológica, imaginar que lá atrás, quando estava sendo formado toda a estrutura do meu corpo, e Deus já me conhecia. Um certo escritor, falando sobre Jeremias, escreveu a seguinte frase: a história de Jeremias já era antiga para Deus. A história de Jeremias já era antiga para Deus. Então Deus não nos conhece numa sucessão de momentos. Eu não preciso envelhecer para que Deus venha conhecer a minha vida. Ele conhece a minha vida mesmo antes da minha existência. Então daí a importância do culto, da adoração, da leitura bíblica, porque você conversa com aquele que sabe tudo sobre a sua vida. Quando Jesus, cansado da viagem, para num poço para pedir água a uma mulher, ele começa a falar sobre a vida daquela mulher, e aquela mulher se espanta. Não será esse o Messias? Está falando sobre a minha vida, mas o que é que na nossa vida fica oculto a Deus? Absolutamente nada. Jesus encontra-se com Natanael e diz: eu vi você lá onde você estava. Porque seja na luz clara do dia ou nas profundezas das trevas, Ele nos conhece. Quantas vezes na leitura dos evangelhos a gente percebe Jesus dizendo aos discípulos: o que é que vocês vinham conversando pelo caminho? Mas Jesus já sabia. Já sabia qual era a reflexão dos discípulos pelo caminho. E no início do Evangelho de João diz que não precisava que ninguém dissesse a Jesus, porque ele próprio conhecia, sabia o que era a natureza humana. Está lá, Evangelho de João, no seu início. Então aqui está, no chamado de Jeremias, um dos aspectos claros de Deus é que Deus nos conhece muito bem. E como é bom saber que Deus nos conhece, porque Ele nos ajuda nas nossas decisões, ajuda-nos nas nossas fraquezas, estende a mão para nós, nos dá uma palavra que cura a nossa alma, que modifica, que transforma. É isso que nós encontramos, como Jeremias se encontrou. Mas uma outra lição que eu tiro aqui a respeito de Deus no chamado de Jeremias é que Deus tem uma direção para cada um de nós. Veja só, versículo 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei, o que mais? E te constituí profeta às nações. Ou seja, Deus tem uma direção, meus irmãos, para cada um de nós. Deus separou Jeremias antes do seu nascimento. A palavra consagrar aqui no texto original é uma palavra muito forte. É como se houvesse um corte, e todo corte, toda cisão, ela implica numa separação. É como se o próprio Deus fosse lá e cortasse o cordão umbilical e tomasse Jeremias nos seus braços. E por quê? Porque fui eu que te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, Deus tem uma direção para cada um de nós. E como é maravilhoso caminhar no projeto de Deus. Quando você vai descobrindo qual é o caminhar de Deus, qual é a direção de Deus na sua vida, e você se submete à direção de Deus, como é gostoso. Agora, faça ao contrário, para ver o que acontece. Deus mostrando o caminho, Deus mostrando a sua direção, e você andando na contramão de Deus. Com certeza não haveremos de colher bênçãos de maneira alguma. Haja visto o profeta Jonas, cuja palavra em hebraico significa pomba, profeta que tinha o nome de pomba, e ele foi uma pombinha arredia. Em vez de voar na direção da vontade de Deus, ele quis voar contrário. E nós sabemos o que é que aconteceu com esse profeta, e como ele passou pelas intempéries da vida.
Agora, é muito comum também alguém perguntar: como saber qual é a direção de Deus para a minha vida, para a nossa vida? É o plano de Deus. Ora, meus irmãos, como é que eu posso saber qual é o plano de Deus para a minha vida se eu não tenho um relacionamento com Ele? Se eu não tenho intimidade com Ele? Como é que você vai descobrir qual é o plano, o projeto, a direção de Deus para a sua vida se você não tem intimidade com Ele? E é no convívio, no relacionamento que a gente vai descobrindo qual é o meu papel neste mundo, qual é o papel na sociedade, qual é o meu papel no corpo de Cristo. É no relacionamento com Deus. É no relacionamento com Deus. E Deus vai nos chamando, vai nos mostrando a sua direção. Ah, mas eu quero ser médico. Seja médico. Mas seja um médico segundo a vontade de Deus. Mas eu quero ser pedreiro. Seja pedreiro. Mas seja um pedreiro da vontade de Deus. Quero ser motorista. Seja um motorista. Mas seja um motorista debaixo da direção da vontade de Deus. É isso que o texto está nos ensinando, que Deus tem uma direção para nós. E é isso que ele diz para o profeta: antes de você sair do ventre da sua mãe, fui eu que te separei, fui eu que te constituí, fui eu que dei um plano e uma direção para a sua vida. Como Deus faz na vida de cada um de nós. Então não é nenhum clichê dizer que Deus tem um plano para a vida de cada um. E é claro que Jeremias, a princípio, ele se mostra reticente. Quando Deus fala: olha, eu te escolhi para ser profeta das nações. Você vai arrancar, você vai destruir, mas também você vai construir, você vai plantar. Isso é um ministério. Isso é um ministério. E Jeremias parece um tanto reticente quando diz: ah, Senhor, eis que eu não passo de uma criança, no versículo de número 6. Talvez Jeremias tenha dito isso levado pelo senso da insuficiência, porque é isso realmente que a gente sente quando Deus tem um projeto para a gente. Deus fala assim para você: eu quero que você seja professor da escola dominical. Ah, Senhor, não faz isso comigo. Quando eu senti o chamado de Deus para o ministério, eu falei: o Senhor está brincando comigo. Isso não é para mim, Deus. Existe um senso de ineficiência em cada um de nós. Quando há uma indicação para um cargo na igreja, comum uma pessoa dizer: ah, eu acho que eu não estou preparado, eu não tenho as condições necessárias. Há um senso de ineficiência em cada um de nós. Isso é salutar, porque seria muito complexo se Jeremias dissesse o seguinte: ah, não, Senhor, o Senhor acertou, porque eu sou o cara. O Senhor acertou em um cheio, não podia ter escolhido pessoa melhor. Imagine se Jeremias dissesse isso: eu sou a pessoa certa para a função que o Senhor está querendo. Isso seria um desatino muito grande, seria desrespeitoso, blasfemo, dizer uma coisa dessa para Deus, né? E a gente sabe daquele jogador de futebol que, quando nasceu, ele falou que Deus apontou o dedo para ele e disse: ó, esse é o cara. Então essa síndrome não deve permanecer em nós de maneira alguma. O senso de ineficiência, eu creio que sim. Por outro lado, pode ser um escapismo também, né? Quantas vezes a gente quer escapar das coisas de Deus? Deus está chamando e a gente está escapando, né? E a gente diz para Deus: chama outro, Senhor, tem tanta gente mais capacitada do que eu. Ah, Deus não sabe disso não, né? Precisa você informá-lo disso, não? Ou então a gente diz para Deus: Deus, eu não tenho tempo de pertencer à tua igreja, eu não tenho tempo de batizar, eu não tenho tempo de fazer profissão de fé, eu não tenho tempo de ir à escola dominical, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, porque eu tenho que resolver a minha vida e as minhas pendências. Que coisa! Que coisa!
Jesus era um bom contador de história. E uma vez ele contou que alguém deu um grande banquete maravilhoso. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Um banquete daqueles. E quando chega o convite na casa de algumas pessoas, Jesus disse que o primeiro disse o seguinte: eu comprei um campo, eu não posso ir a esse banquete. O outro disse o seguinte: eu comprei uma junta de bois, então eu tenho que experimentar a junta de bois para ver se, né? E o outro disse: eu casei, não posso ir. Então veja o escapismo. Meus irmãos, Deus tem uma direção para cada um de nós, e não andar nessa direção é terrível, não andar, mas andar debaixo da vontade de Deus é a melhor coisa que existe sobre a face da terra, é a melhor coisa que existe. Jesus uma vez botou à prova os seus discípulos, disse: segue-me, você segue-me, você segue-me. E um deles falou assim: deixa primeiro eu ir enterrar meu pai. Os biblicistas, eles questionam essa resposta. E se o pai dele estava morto, o que ele estava fazendo ali? Tanto é que Jesus foi áspero, de certa maneira, né, na resposta. O que ele disse? Mas se está morto, então deixa os mortos lá sepultarem, não há o que fazer. Mas você percebe o intento e o escapismo da parte da pessoa, o que realmente somos. Somos sim instrumentos ineficientes, mas quando Deus nos dá a direção, Ele vai junto com a gente, e Ele pega e toca na boca do profeta Jeremias, dizendo: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Então Deus tem uma direção para cada um de nós, mas Deus vai com a gente. Se tiver que entrar na cova dos leões, Ele entra, não há problema nenhum para Deus, não há nenhuma dificuldade para Deus. Terceira reflexão nesse texto a respeito de Deus no chamado do profeta Jeremias, é que Deus jamais falha na sua palavra, meus irmãos. Se Ele está dizendo que a direção é essa, se Ele está dizendo que Ele tem isso para você, pode ter certeza que não vai falhar a palavra de Deus. E eu sei que talvez você já teve uma experiência assim, de alguém que prometeu uma coisa para você, mas não cumpriu, que disse uma coisa, mas na verdade era outra. E dentro do nosso contexto político brasileiro, quantas vezes você não ficou decepcionado ou decepcionada com algum candidato? Quantas vezes você não ficou descontente com um certo partido político? Quantas vezes você não ficou desiludido com o cenário e o seu coração caiu no descrédito? Mas com Deus jamais acontece uma coisa dessa, porque a palavra de Deus não falha jamais nas suas promessas. Como é que eu sei disso? Está aqui, primeira visão do profeta, versículo 11. Ainda veio a palavra, é a continuação. Jeremias, vou te dar uma visão aqui, o que é que você está vendo? E ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira, ou uma árvore. Vara de amendoeira, tudo isso aí é uma palavra só no original, tá? Então é amendoeira, árvore, você pode traduzir como for. Aí ele diz, Deus fala: olha, você está bem de vista, está enxergando bem, é isso mesmo. Viste bem, versículo 12, porque eu velo sobre a minha palavra. O que é que está dizendo aqui, meus irmãos? Eu acho que você ouviu ou leu, mas não entendeu nada. Ou entendeu? Se entendeu, eu vou pedir para você explicar aqui. Tá. Qual é a relação da árvore e do verbo velar aqui? O que você está vendo? Eu vejo uma árvore de amendoeira, um galho, ou a árvore. Eu velo sobre a minha palavra. A relação da árvore
com o verbo velar, estar atento. A essa relação. Primeiro que na língua hebraica as duas palavras são semelhantes. É um trocadilho aqui. A árvore com o verbo velar. É muito semelhante as duas palavras. É um jogo de palavras aqui. É um trocadilho. E acontece o seguinte, que a amendoeira era a primeira a florescer. É árvore símbolo de algo que está sempre vivo. Símbolo de prontidão. É como se fosse o nosso pinheiro. Então, em pleno inverno, quando todas as outras árvores estão surradas pelo frio, pela baixa temperatura, você olha para o pinheiro e ele continua verde. Então é a mesma coisa que Deus desse assim uma visão norte-americana ou europeia, né? Alpes suíço, e cheio de neve, e aqueles pinheiros altos com neve, mas os seus galhos tudo verdinho, tudo verdinho. Então é como se Deus estivesse falando o seguinte: está vendo a árvore da amendoeira? Tá, Senhor, está frio, está nevando, mas ela está viva. Pois é, dessa mesma maneira eu também estou sobre a minha palavra para cumprir. Essa é a correlação. Correlação que às vezes não aparece na tradução, né, no jogo de palavras, e nem o sentido. Mas é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: tal como esta árvore única que está viva em pleno inverno, eu também estou vivo sobre a minha palavra para cumprir. Seja, Deus jamais falha em suas promessas. Quando Moisés escreve o livro de Números, que é um livro que conta a história do povo de Deus no deserto, seus 39 anos, próximo de entrar na terra prometida, no capítulo 23 ele diz assim ao seu povo: Deus não é homem para que minta. Por que Moisés disse isso? Para mostrar que a palavra de Deus jamais falha, nenhuma das suas promessas. No profeta Isaías, o belíssimo texto que aparece no capítulo 55, a palavra que sair da minha boca, dos meus lábios, jamais voltará vazia, mas fará aquilo que me apraz, fará e cumprirá toda a vontade de Deus. E Jesus, que com a sua palavra curava, com a sua palavra determinava, com a sua palavra criou todas as coisas. Está no Evangelho de João: tudo que existe foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi criado teria sido criado. O que Ele diz a respeito da sua palavra em Mateus 24? Ele diz: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então é isso. Deus jamais falha em suas promessas. Então aqui agora, resumindo sobre Deus no chamado do profeta Jeremias, é que primeiro, Deus nos conhece muito bem. Então conhece sua vida, conhece a minha vida, e é Ele que nós devemos procurar, e é Ele que nós devemos buscar e amar para sempre. Segundo, Deus tem uma direção para cada um de nós, como teve para o profeta. Então é debaixo da direção de Deus que devemos viver, debaixo da orientação de Deus. Deus tem orientação para tudo na nossa vida, para a vida financeira, para a vida familiar, para a vida relacional, para a vida social, para um país, para uma criança, tem tudo, tem direção para nós. E por fim, Deus jamais falha nas suas promessas. Que assim seja, e que Deus seja louvado. Amém.